Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, um dos integrantes da oposição na Câmara Municipal. Bom dia, vereador Laércio. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu público. Satisfação mais uma vez estar aqui com você. Obrigado pela presença. Como é que foi a sessão ontem, vereador? A sessão ontem foi tranquila. Nós tivemos em torno de 15 requerimentos, foram analisados, alguns projetos de leis compareceram. A gente sequenciou dentro de uma hora e pouco e os trabalhos se encerraram. Teve um ou outro bate-boca lá, mas que faz parte do legislativo, você sabe, nada tão relevante. Os requerimentos foram aprovados? Foram aprovados, todos aprovados, e vamos aguardar aí o município responder, o que é uma rotina do legislativo e do executivo, sempre prestar informação ao legislativo na forma de requerimento. Né? Impressão minha, as sessões estão mais produtivas digitalmente, hein? Estão aprovando mais coisas. Na verdade, Pedro, o presidente da casa, o Martelo, está conduzindo de uma forma diferenciada do que aconteceu nas últimas legislaturas. Está procurando ser mais producente, está procurando disciplinar o que o vereador pode intervir, não pode intervir. Ele está sendo pontual no horário. Você pode observar que nós estamos já chegando no mês de maio. Ele não derrubou uma sessão sequer, né? Lá atrás era muito isso, eu sempre fui crítico a esse tipo de postura, porque se nós fomos eleito vereador, nós temos que estar lá para discutir nas 2 sessões, nas 3, tantas quantas tiver. Então acho que é mais o papel do presidente, tem contribuído muito para isso. Lógico que o trabalho presencial, o trabalho não online, vamos assim dizer, ele contribui para um diálogo entre os vereadores, para articulação, para discutir angariar o apoio naquele ou nesse projeto, os requerimentos em questão. Então, o presencial ele é mais importante e traz o calor da discussão, e isso está faltando para o legislativo local, federal, estadual. A gente espera que talvez aí no segundo semestre a situação melhore, e vamos torcer que a gente venha restabelecer as sessões presenciais com a segurança necessária a todos. Se me permite dizer, o presidente Martelo é da velha escola dos anos 80 e 90 da Câmara Municipal, porque eu nunca vi aquele golpe de vista, não há quórum. Como assim não há quórum? Era dificílimo derrubar uma sessão nos anos 80 e 90 sendo golpe de vista. Não acontecia isso, não. E aquilo que era uma exceção virou regra, né, Pedro? Fica muito ruim quando a gente conduz a vida pela exceção. Você sempre tem que seguir pela regra. E isso incomodou muito. Eu fui um dos sempre críticos a esse tipo de postura. É verdade, eu lembro que o senhor criticava muito mesmo. Agora, aqui na live, o Orlando Russin está perguntando, vereador Laércio Santos, ele é funcionário público já, concursado. Ele pode eventualmente ser comissionado num desses cargos aprovados pela Câmara? Tranquilamente, tranquilamente. Tanto ele como qualquer outro servidor estadual, se for cedido para o município, o próprio servidor federal, não tem impedimento nenhum. Ele pode, a Constituição Federal não traz nenhum óbice para tal. Bom, como é que o senhor observou toda aquela polêmica lá das charretes, o Código Animal? Pedro, é o seguinte, eu tenho uma opinião formada, eu sou um cara que vim da roça, falando aqui do jeito que fala lá o cara do campo, e eu tenho para mim que nós não podemos, eu particularmente, eu não posso trazer as mesmas regras que eu tenho para um cachorro, para um gato, para uma tartaruga, para o cavalo. O cavalo lá no campo a gente usa, lá a minha família usava, cavalo, burro, a mula, a égua, a gente utilizava para transportar o nosso algodão, o nosso feijão, o nosso café no carreador. E eu tive lá um ano e pouco no Paraná, ainda hoje é assim. No interior do Brasil é assim. Então nós não podemos transformar a cidade de Guarulhos de uma vitrine para interesse de alguns. Eu acho que a cidade de Guarulhos tem suas pormenoridades, a cidade de Guarulhos tem uma classe abastada, pequena na região central, e temos uma periferia muito pobre, uma periferia que depende de políticas públicas, depende de ações públicas, e eu tenho para mim que muitas pessoas, alguns que chegaram na cidade há pouco tempo, sequer conhecem a realidade da cidade de Guarulhos. Acho que pouca gente sabe aqui onde fica Orquidiama, que é lá na região do Lago Azul, um condomínio que tentou se formar lá e está lá existente. Então eu tenho para mim que essa questão das charretes, quando fez a proposta, o vereador Edmilson apresentou a proposta, ele flexibilizou o artigo,
dando alternativa para que esse evento cultural, festivo, ligado à Igreja Católica, seja feito de forma excepcional. Então, ninguém está flexibilizando o uso de cavalo, charrete, para fazer todos os passeios e todos os caminhos nos diversos cantos da cidade. Eu votei a favor, manterei minha posição, porque nós temos que ter coerência no legislativo. O vereador ele não tem que se curvar a quem é de rede social, pessoas que sequer conhecem Guarulhos. Eu estava observando no Instagram, Pedro, essa semana, diversas e diversas pessoas se manifestando. Boa parte, ou acho que sua maioria, sequer tem vínculo com a cidade de Guarulhos. Então nós temos que legislar sem pressão, nós temos que atuar naquelas questões que favorece e leva à discussão, mas sem receio. Então eu não mudo minha posição, estou vendo um outro, eu vou seguir o prefeito. Eu não sigo o prefeito, eu tenho minha convicção. Como eu disse no dia da votação, Pedro, o cavalo, ele vem da história de Cristo, lá de trás, né? Então, ele é utilizado em diversos cantos no mundo. Você vai em Nova York, eu já estive em Nova York, lá é utilizado charrete para passeio. Então, isso, eu tenho para mim que esse é um assunto que acaba sendo polêmico, tal qual já ocorreu com a vaquejada, isso vai acabar desembocando no judiciário, isso vai fazendo com que o Supremo Tribunal Federal, através da chamada repercussão geral, em algum momento terá que se posicionar sobre alguns temas que está ficando assim muito exagerado, a meu ver. Eu acho que o cavalo há que ser utilizado, e aquela história, porque quem tem o sítio pode. Não pode. A lei é para a cidade. Se eu proibir num canto, eu proibi em todos os cantos da cidade. Então, eu votei a favor, me posicionei a favor do projeto. Se o prefeito vetou, se vai vetar, não chegou na Câmara ainda, a minha posição é pela derrubada do veto. Bom, ele já anunciou o veto, o prefeito Guti. Se eu conheço a Câmara Municipal, vai manter o veto. E aí sabe o que vai acontecer? É que nem jogar entulho, é proibido, mas é tolerado. Você sabe o que acontece, Pedro? Um detalhe super importante. Muitos estão se posicionando, a prefeitura não pode, não sabe, não tem condição de fiscalizar. Ora, o legislativo, ele tem que legislar. A parte de estruturação, de gestão, de planejamento, de fiscalização, seja da SDU, da Secretaria do Meio Ambiente ou qualquer outra pasta de governo, isso cabe ao Executivo. Então não pode a gente pecar por conta de falha do Executivo, que não tem poder de fiscalização. Eu vi diversos aí em cima, não vai ter fiscalização. Tanto de uma forma como de outra não vai ter. Então cabe ao vereador cobrar também do Executivo o seu poder de fiscalização. Há projeto de leis, Pedro, que a gente aprova no Legislativo e até agora não foi implementada a fiscalização. Um exemplo prático. Há cerca de 7, 8 anos atrás, proibiu-se refrigerante nas escolas do município, escola estadual, escola municipal, qualquer tipo de escola. Essa questão o município entrou com a DIN, perdeu, foi parar no STF, o STF confirmou. Até agora, o município não implementou fiscalização para tratar da saúde das nossas crianças. Então, não adianta o legislativo aprovar a lei se o executivo não faz sua parte, que é implementar a fiscalização. Então, nós modificarmos o posicionamento, porque o poder executivo, porque as secretarias, o prefeito não regulamenta a fiscalização, me desculpe, nós estamos distorcendo o papel do legislativo. Bom, há informações de que aquele rumoroso caso das máscaras, o senhor teve participação muito atuante nisso aí, caso, vai parar lá na CPI da Covid. O senhor acha possível chegar lá na CPI? Eu acho pertinente, Pedro, porque quase a metade do recurso que foi utilizado para a aquisição das máscaras é verba federal, repasse federal, tanto que o Tribunal de Contas da União fez apontamento reconhecendo o superfaturamento, inclusive deu uma orientação para que o município terá que devolver esses recursos. Eu não estou acompanhando essa situação depois desta decisão do Tribunal de Contas, então eu acho que é bem pertinente, até porque houve repercussão nacional, tanto essa questão da máscara, a questão dos respiradores em Santa Catarina, Rio de Janeiro e alguns outros locais do país. Então, como você muito bem disse há poucos instantes, nós temos sim que passar a limpo, seja a nível municipal, estadual, federal, e o próprio governo federal, se exagerou, precisa se penitenciar, reconhecer os seus erros, para que a gente precise caminhar. O que nós não podemos admitir é em um mês só a gente ter aí 100 mil mortos por Covid, praticamente esse mês de abril,
e simplesmente o governo achar que só está fazendo política para se blindar e não está preocupando com a saúde pública. Bom, só para finalizar, o que o senhor está achando desse, digamos, passamos acho que os 4 primeiros meses do governo Guti, né? É difícil, né, Pedro? Nós estamos vivenciando um momento difícil, tanto para o legislativo como para o prefeito. Essa Covid que nós estamos enfrentando, essa pandemia, é um momento atípico, é difícil até de planejar as ações de governo. De todo modo, ele está lá procurando direcionar, nós procuramos fazer dentro da medida do possível, não é o que eu gostaria, não é o que o legislativo gostaria, mas a gente torce para que dentro de em breve passemos por essa fase tão difícil da nossa geração e que a gente possa seguir o rumo na normalidade. O que eu torço, acima de tudo, Pedro, que tudo isso sirva de lição, de reflexão e que nós mantenhamos a Proguaru ativa, Pedro. Boa. A Proguaru há que continuar ativa, ela é uma empresa que ajuda a cidade, o importante é o saneamento da Proguaru. Este vereador vota em qualquer projeto encaminhado para o Legislativo, que contempla PDV para reduzir a empresa, que contempla dispensa dos aposentados, algo dessa natureza, mas que traga uma qualidade do serviço público para cuidar da Zona Azul, dos pátios de veículos abandonados e diversos serviços, coleta de lixo, coleta... Esse cata-treco que estão procurando implementar aí, que fizeram até agora só no bairro do Paravente, eu não sei porquê, Pedro, também a Proguaru poderia estar à frente desse tipo de ação. Então, acho que ela pode ajudar muito nas atitudes positivas para a cidade. Então, concluindo a sua pergunta, eu faço coro que realmente esse período de reflexão sirva para que mantenhamos a Proguaru e o prefeito revogue ou encaminhe um projeto de lei para a Câmara para descartar aquela lei que foi aprovada em dezembro, a meu juízo, de forma equivocada. Aliás, eu entendi direito o atrito ontem entre o presidente Martello e o vereador Geleia, porque o Martello começou a falar da Proguaru, não foi isso? E o Geleia entendeu que ele estava falando da causa animal? Foi uma Não, o Martello, ele se posicionou correto, ele fez a seguinte colocação, de que os vereadores precisam ter posição e que não tem que ficar no rabo do prefeito, preso com o rabo do prefeito. Foi mais ou menos essa fala. Abanando o rabo, Isso, né? abanando o rabo. E aí o vereador Geleia, a meu ver, de forma equivocada, ele tomou as dores por ele ser um vereador que, segundo o que consta, defende a causa animal, e aí acabou, a meu ver, exagerando ali desnecessariamente. O presidente, ele se posicionou, e como eu tenho o direito de me posicionar, você tem o direito de se posicionar de forma legítima, então eu acho que nós precisamos ter cautela com algumas ações, porque acaba criando rivalidade sem necessidade. Obrigado pela presença, vereador Laércio Santos, do DEM, sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Pedro, até a próxima.